No século XIX e parte do século XX, a medicina oficial vivia as turras com as chamadas medicinas paralelas. Entretanto, lentamente, elas foram entrando num acordo benéfico para ambas. Lentamente, as medicinas paralelas foram atenuando seu discurso mágico-religioso e hipertrofiando seu discurso pseudocientífico. As medicinas paralelas cada vez mais começaram a trabalhar com conceitos da ciência oficial, mas dando um novo sentido a esses conceitos. Esses conceitos passaram a sofrer uma releitura por parte dessas práticas curativas. A coisa deu muito certo que, a partir da década de 70, a Organização Mundial da Saúde passaria a recomendar que os países desenvolvessem programas nos quais utilizassem como método terapêutico as medicinas alternativas. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina já reconhece como especialidade médica a homeopatia e a acupuntura, que são práticas não científicas. Na França, desde 1982, além da homeopatia, da acupuntura, lá também é praticado também a auriculoterapia. Para os defensores da auriculoterapia, a orelha nada mais é do que um símbolo bastante real de um ser humano em posição fetal invertida. E de maneira tal que nós podemos, pressionando, queimando, apertando determinadas regiões do pavilhão auditivo, nós podemos então fazer o tratamento de variadas doenças. A auriculoterapia. A auriculoterapia na França é exercida, na maioria das vezes, por médicos que tiveram uma formação dentro da ciência oficial, dentro da medicina oficial. Na França, não somente a auriculoterapia, a fitoterapia, né, a quiropatia, a mesoterapia, além, obviamente, da acupuntura e da homeopatia. Desde 2006, a Organização Mundial de Saúde já recomenda, e no Brasil, o Ministério da Saúde, ele já desenvolve programas que utilizam a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura e também o termalismo, o tratamento de variadas doenças por meio de águas minerais, de águas sulfurosas, né? Portanto, as medicinas paralelas, elas se apropriaram dos conceitos da medicina oficial, mas o inverso também foi verdadeiro. As medicinas oficiais se apropriaram das medicinas alternativas, tentando, né, circunscrevê-las, tentando fazer com que somente os seus profissionais pudessem exercê-la, né? A medicina oficial passou também a legitimar as medicinas paralelas. Veja que interessante. A medicina paralela, procurando uma legitimação, copiou o linguajar, as palavras da medicina oficial. A medicina oficial, vendo o sucesso que disso decorria, a medicina oficial trouxe essas medicinas paralelas, grande parte delas, para junto de si, e hoje quem as executa são médicos formados dentro da ciência oficial. As medicinas paralelas funcionam, elas curam,
Sim, as medicinas paralelas podem funcionar, as medicinas paralelas podem curar, mas essa cura se dá não dentro de uma cura científica, mas dentro de uma cura simbólica, naquilo que, de maneira pobre e resumida, nós poderíamos atribuir ao efeito placebo. Olha, mas isso é muito pouca coisa. Como você explica o sucesso enorme que essas medicinas alcançaram apenas pelo placebo? Não pode, né? É um sucesso muito grande, né? Na França, metade dos médicos tratando os males da população, das doenças da população, e a outra metade são terapeutas naturais. E 25% desses terapeutas naturais são médicos formados em faculdades de medicina. Então, como que você explica, então, esse enorme sucesso das medicinas paliativas? A explicação é muito simples. Os estudiosos afirmam que 75%, só sobra 25%. 75% das pessoas que procuram um médico para se tratar não precisavam ir no médico, porque não possuem doença biológica alguma. Não, mas essas pessoas estão sofrendo? Sim, essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas de que sofrem? Fisgadas, pontadas, palpitações, má digestão, tremores, dor de cabeça, tristeza, insônia. São doentes, muitas vezes, queixadores crônicos. Esses doentes, o que a medicina tem para oferecer para ele, a medicina oficial, é muito pouca coisa também, não é muita coisa. A medicina natural, como ela é um bom ouvido, ela escuta melhor o indivíduo, ela trabalha melhor aquela queixa do indivíduo de forma simbólica do que o médico oficial, né? Muitas vezes esse terapeuta natural, ele está muito melhor inserido na comunidade que aquela pessoa pertence do que esse médico oficial que se encontra com seu linguajar, com sua postura, muitas vezes extremamente longe daquela pessoa, dificultando essa escuta, né, dos males do outro. Portanto, 75% das pessoas que procuram o médico para tratar da sua doença, eles objetivamente não possuem nenhuma doença diagnosticável. O que tem são mal-estares, eles têm desconfortos. Esses desconfortos podem ser tranquilamente tratados pelos terapeutas naturais. É por isso que a Organização Mundial de Saúde recomenda as medicinas naturais, as medicinas complementares, as medicinas paralelas, as medicinas alternativas, que seja estendida para a população, para toda a população, inclusive no Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque 75% das pessoas, se o médico com seus medicamentos, com antibiótico, anti-inflamatório lá, que for dar, não atrapalhar o sujeito, ele dentro de poucos dias ele estará bem, ou pelo menos estará melhor. Uma boa alimentação, repouso, mais tranquilidade na vida, e daqui a pouco ele está bem. Esse é o campo de atuação das medicinas paralelas. E elas têm sucesso nesse campo? Claro, se não tivesse sucesso nesse campo, elas já estariam extintas. Elas não só não foram extintas, como foram reconhecidas pela ciência oficial, foram transformadas em especialidades médicas, são praticadas dentro dos hospitais, né? Vários médicos praticam homeopatia, outros praticam a fitoterapia, outros praticam a acupuntura, né? Tem vários profissionais, não só leigos, mas profissionais médicos que passaram por uma faculdade de medicina e exercem essas práticas que estão totalmente alheias
ao campo da ciência, né? Ao campo da ciência. A biologia, a anatomia, a embriologia, a genética, esquece tudo isso. Tudo aquilo que o médico aprendeu na faculdade, quando você vai fazer um tratamento alternativo, aquilo tudo ali é imprestável, porque não vai ser feito o tratamento seguindo aquele caminho pelo qual o indivíduo foi ensinado. Porque não precisa seguir esse caminho? Porque 75% desses pacientes apresentam sofrimentos, desconfortos que não podem ser caracterizados como uma determinada patologia, uma determinada doença. Esses sofrimentos podem sim, muito bem ser tratados por esses terapeutas chamados de terapeutas naturais. As medicinas paralelas, elas são extremamente criativas, extremamente criativas. Elas trabalham com tudo que você possa imaginar para fazer o diagnóstico. Lê as linhas das mãos, examina a orelha, examina a língua, examina a saliva, examina o suor, examina o fio do cabelo, examina a pele. Ela tem uma criatividade enorme, né? Os meios de diagnóstico são inúmeros. E o tratamento igualmente. Você pode ser tratado pela ingestão da sua própria urina, a urinoterapia, né? Você pode ser tratado por meio de jejuns longos, jejuns prolongados. Você pode ser tratado por uma dieta vegetariana radical. Você pode ser tratado apenas tomando sol, né, pela força que vem do sol. Você pode ser tratado apenas com a ingestão de elementos crus, alimentos crus, verduras, legumes e carne também crua. Você não pode cozinhar, não pode fritar, não pode tostar nada. Tudo tem que ser cru. Pirâmides. Você pode ser tratado pelo grito, né? O grito primal. Você pode começar a gritar, e um grito controlado, organizado, um grito no qual há uma metodologia que o terapeuta passará para você. A cura através de sangrias, através de ventosas, né? A cura através da dança, através das pirâmides, através dos cristais, através das flores, né? Então a criatividade é enorme, porque tanto faz cristal, cor, urina, ventosa, agulha espetando, tanto faz isso aí. Qualquer coisa que você utilizar, mas que tiver um discurso que lhe soe coerente, alguém do outro lado te ouvindo com atenção, com dedicação, com vontade de resolver o teu problema, não é? Aí está o caminho da cura, da melhora. É por isso que funciona, é por isso que dá certo. Os grandes inimigos da medicina alternativa, da medicina paralela, das chamadas medicinas complementares, não são os fungos, não são as bactérias, não são os vírus, não são os tumores, não são as obstruções gordurosas das artérias, não são. Os grandes inimigos são as energias, é um problema energético, são as energias. Essas energias, elas estão desreguladas. Esses fluidos estão confusos. É necessário, portanto, haver uma reharmonização dessas energias. O sujeito encontra-se desarticulado. O sujeito encontra-se num outro campo vibracional, um campo vibracional anômalo, entre ele e a natureza, entre ele e o cosmo. E essa desregulação, ela precisa ser regulada. Portanto, grande parte das medicinas alternativas, medicinas paralelas,
irão atuar no sentido de reconectar o sujeito com a natureza e o cosmos.